A imaginação se realiza. Neville Goddard. As Escrituras dizem assim: tudo o que você deseja, creia que você a recebeu e você o fará. Essa afirmação remonta a 2000 anos, mas mesmo antes disso, Jeremias fala do mesmo princípio em sua história, do oleiro e seu barro. Mas, até que a imaginação se torne parte de sua vida natural e natural de pensamento, você não agirá conscientemente. Como respiração, essa consciência deve tornar-se uma parte tão importante de você que você não se voltará para a esquerda ou para a direita, para elogiar ou culpar alguém. Você vai perceber que a vida está sempre externalizando o que você está imaginando. Sem o conhecimento desse princípio, você pode reproduzir seu ambiente, seja ele agradável ou desagradável, para todo sempre, enquanto alimenta sua imaginação com o que os seus sentidos ditam. Mas, conhecendo este princípio, você pode ignorar o presente e sem restrições pelos chamados fatos da vida. Você pode imaginar o presente como você deseja que seja e se alimente de seu desejo, ao invés de sua omissão. Agora, a imaginação não pode ser observada quando vemos objetos no espaço, pois a imaginação é a realidade deles. Fawcett dá o nome Deus à causa do universo, dizendo Deus, o Criador, é como pura imaginação em nós mesmos. Ele trabalha nas profundezas de nossa alma, subjacente a todas as nossas faculdades, incluindo a percepção, e flui para nossa mente superficial, menos disfarçada na forma de fantasia produtiva. Ouça seus pensamentos e você ouvirá as palavras de Deus. Um pensamento que não é sentido não produz nada. Mas um pensamento produzindo elementos motores se reproduz. Capture Deus em um momento de um elemento motor como raiva, medo ou frustração, parabenizando, e você saberá o que vai acontecer em seu mundo. A menos que, claro, você prenda seus pensamentos e os revise. A maioria de nós, entretanto, não tem consciência do que estamos fazendo. Por isso, não observamos o Criador, mas podemos pegá-lo quando ele entra em nossa mente superficial, menos disfarçado na forma de fantasia produtiva. Se, enquanto estiver no ônibus, dirigindo o carro, sentado em casa ou em pé em um bar, você ouvir uma observação e reagir movendo-se por dentro, essa observação se realizará no que sua vida se torna. Este princípio liberta-o se estiver disposto a assumir a sua responsabilidade. Mas, quer você assuma ou não, você vai cumprir todo o seu pensamento motor de qualquer maneira. Assim, no final, você não simpatizará nem condenará, mas simplesmente dirá àqueles que podem estar passando por uma experiência desagradável deste princípio, e se eles o aceitarem, deixe-o funcionar em suas vidas. Agora, a pessoa comum na América é cristã judia. Pergunte a qualquer um deles se eles acreditam que a imaginação cria a realidade, e as chances são de que eles lhe darão uma resposta negativa. Mas, embora não saibam, se acreditam em Deus, acreditam na imaginação. Eles podem ler as Escrituras e aceitar as palavras na superfície, mas o significado delas não se tornou parte do pensamento delas. Na noite passada, por exemplo, ouvi Billy Graham pela primeira vez. Aqui estavam milhares de pessoas na plateia, ouvindo um coro de 1000 membros cantar a canção "Oh, como eu amo a Jesus". Agora, eu não quero ser crítico, mas quando ouvi Billy Graham falar,
percebi que ele não tinha o menor conceito de Jesus, muito menos sua segunda vinda. Ele disse: se Jesus viesse agora, imaginem, não haveria mais câncer, nem mais fracassos no coração e não mais morte. Billy Graham acredita que o céu é composto de corpos de carne e sangue em estado excrementados, e eles teriam que ter banheiros lá, se não houvesse mais morte. Se você ainda estivesse em um corpo, isso é, excrementítios, você teria que tomar comida que lhe é dada, e o que você não poderia assimilar teria que expulsar, e a menos que você perdesse todo o senso de vergonha e revertesse para o mundo animal, você teria que ter um banheiro. Eu escutei este homem e me perguntei: este é o homem que foi recebido na Casa Branca e recebido pelo Papa no Vaticano? Por outro lado, o Papa é igualmente tolo em relação ao mistério de Cristo. Então, no final do programa, houve um apelo por dinheiro. Ele lhe dará 2 livros que você não pediu. Um interpreta a Bíblia e o outro interpreta o primeiro. Tudo que você precisa fazer é enviar sua doação para este endereço simples: Billy Graham, Minneapolis. Mas disse ele: este programa está custando $500 mil e nós não temos esse tipo de dinheiro. Então, se você está sozinho, por favor, envie uma contribuição. Mas se você não está sozinho, então pegue uma coleção entre todos os que estão com você e envia. Agora, isso acontece noite após noite durante uma semana inteira. Ele é um ser grande e maravilhoso, mas não tem noção do mistério de Cristo. Agora quero mostrar o que quero dizer quando digo que você pode ser exatamente o que você quer ser. Deixe-me contar dizendo que nos últimos 2 meses eu me senti como o diabo, mas eu sabia que era responsável pelo inferno em que me encontrei. O médico me deu todos os testes possíveis e quando eu o vi ontem, ele disse: eu era um dilema. Você sabe o que é um dilema? É um argumento apresentado 2 ou mais alternativas igualmente conclusivas contra um adversário. Em outras palavras, se você começa com a suposição de que o que quer que você escolha, sua conclusão será errada. Mas você tem um dilema. Você pode usar qualquer coisa como um dilema. Este sou eu. Meu sangue indicava uma coisa em certo teste e o oposto em outro. Os testes só confirmaram o que eu já sabia, que a causa do meu desconforto estava na profundidade da minha alma e não em qualquer causa secundária, como uma tireoide, coração, fígado, rim ou qualquer coisa fora de mim. Eu estou usando um corpo, mas não sou eu. Eu me coloco nesse corpo, o que me limita. Eu sou seu poder operante. Não pode ser causal, pois reflete apenas o que estou entretendo em minha imaginação. Eu não devo justificar, condenar ou me culpar de qualquer forma. Sabendo que não me sentia bem, mudei o sentimento. E quando os testes que eu havia feito para agradar a pessoa que amo voltaram, aprendi que era um dilema. Peço-lhe para assumir a mesma responsabilidade, não passar o dinheiro para qualquer pessoa, organização, situação ou circunstância, mas descobrir por si mesmo que a imaginação realmente cria a realidade. Se a causa de toda a vida é Deus, então Deus deve ser toda a imaginação. E porque você pode imaginar, então como Deus, você é pura imaginação em si mesmo. Independentemente de qual razão e seus sentidos negam, você pode imaginar qualquer coisa e fazê-la acontecer se essa premissa for verdadeira. Agora deixe-me compartilhar algumas cartas maravilhosas que recebi recentemente. Uma senhora escreve: em julho meu carro precisava de reparos. Como eu assinei o recibo de crédito, concordando em pagar o custo de $62, imaginei que era um cheque, pois eu nunca assino um cheque a menos que haja dinheiro no banco para cobri-lo. Agosto e setembro passaram sem solicitação de pagamento.
Em setembro, um homem parou e, ansioso para vender sua casa, pediu-me para listá-lo para ele. Eu disse a ele que não estava mais no negócio e recomendei meu antigo corretor. Eu esqueci tudo sobre isso. Mas, em outubro, pouco antes da declaração de reparação de automóveis chegou, recebi uma comissão de referência do meu ex-corretor no valor de $68. $6 a mais do que o custo do conserto do meu carro. Aqui o dinheiro, como a história no 6º capítulo de Lucas, chegou a ela pressionado, abalado e correndo. Todos no mundo antigo tinham um grande bolso onde o grão era colocado e pressionado até que ele corria. Assim como uma dúzia de padeiros, essa senhora recebeu seus $62. Então ela disse: há algum tempo, minha cadeira favorita precisava de novos estofados. Escolher o material e o padrão foi fácil, mas o custo de $87 teve que ser imaginado. Então, ao invés de me limitar a um número exato, eu simplesmente imaginei minha cadeira como já estofada. Enquanto estava sentado nele, eu neguei sua capa desgastada e, quando pensava nisso, enquanto estava em outra parte da casa, sempre ouvia como desejava que fosse. No início de setembro, durante as férias, nosso vizinho teve um ataque cardíaco. Sua esposa, desejando estar com o marido, perguntou se o filho deles poderia ficar conosco até o retorno deles. Como ele e nosso filho eram companheiros de brincadeiras e inseparáveis, John ficou conosco por 5 lindas semanas. E quando sua mãe perguntou o quanto ela me devia, eu disse, brincando, nada. Mas, algum dia, quando você tiver uma nota de $100 velha e desgastada, enfiada na carteira e não souber o que fazer com ela, pode me dar isso? A senhora respondeu: foi exatamente isso que meu marido e eu concordamos em fazer. E da carteira, ela pegou uma nota de $100 e deu para mim. Esse dinheiro pagou pela nova capa da cadeira mais um adicional de $13. Mais uma vez, vemos que o dinheiro veio a ela, pressionado, abalado e atropelado. Quando você aplica este princípio ao outro parente, você o está aplicando em relação a si mesmo, porque não há outro. Dizem-nos que, quando Jó se esqueceu de seu amor por seus amigos e orou por eles, seu próprio cativeiro foi levantado. Então, tudo o que ele aparentemente havia perdido foi devolvido, multiplicado 100 vezes. Como você perdoa a outro pensando nele como gostaria que ele fosse e persuadindo-se da realidade do seu ato imaginário? Você o perdoa pelo que parece estar colocando em um estado completamente diferente. Faça isso e você estará substituindo um conceito nobre por um conceito ignóbil. Isso é perdão. O perdão testa a capacidade do indivíduo de entrar e participar da natureza do oposto. Um padre dirá: eu te perdoo, mas quando ele passa por você na rua, ele se lembra do que foi confessado. Se ele pode lembrar, ele não perdoou. A memória do que foi feito ou dito deve ser substituída por outra coisa, de modo que a primeira não possa mais ser lembrada. Se a atual senhora Onassis permanecesse a senhora Kennedy em seus olhos, você não a perdoou, porque você ainda a está vendo no antigo estado. Perdoe-a ao se perder na ideia de seu novo estado, que é tudo que você consegue lembrar, e não o primeiro. Continue pensando nela no antigo estado e você a puxou de volta para ela, pois há apenas estados externalizados. Agora aqui está outra história. Anne era um membro da profissão mais antiga do mundo, a de ser uma dama da noite. Ela frequentemente vinha às minhas reuniões, mas hoje nos encontramos na esquina da Broadway, onde ela me contou essa história. Um dia, enquanto caminhava por uma loja de chapéus, ela se apaixonou por um belo chapéu em sua janela, com um preço indicando o custo de $17. Querendo tanto, ela decidiu aplicar esse princípio. Então,
Em sua imaginação, colocou o chapéu na cabeça e, quando subiu a Broadway, sentiu o chapéu na sua cabeça. Ela não olhava pela janela de uma loja e se desiludia. E quando chegou em casa, imaginou tirar o chapéu e colocá-lo na prateleira de cima antes de se olhar no espelho. 10 dias depois, um amigo ligou e convidou-a para almoçar. Quando ela chegou, a amiga lhe entregou uma caixa de chapéu dizendo: "Não sei o que me possuiu, mas comprei este chapéu e quando levei para casa percebi que tinha cometido um erro. Eu não gosto em mim, mas acho que ficaria adorável em você, Anne." Abrindo a caixa, ela chegou e tirou, não o chapéu, mas o chapéu. Então Anne me disse: "Por que Deus não me deu dinheiro para comprar o chapéu em vez de entregá-lo a mim através de uma amiga?" Perguntei-lhe se ela se sentia obrigada a sua amiga e quando ela balançou a cabeça, não, eu perguntei o quanto ela geralmente pagava por um chapéu. Quando ela me disse 4 ou 5 dólares, perguntei se ela já havia comprado um chapéu de 17 dólares antes. Mais uma vez, a resposta foi não. E quando ela admitiu que devia 2 semanas de aluguel, eu disse: "Se, ao admirar o chapéu, você encontrasse uma nota de 100 dólares na calçada, você teria comprado o chapéu?" Eu responderei por você: não, você não faria. Você teria pago o aluguel e talvez comprado algumas compras, mas não teria comprado o chapéu. Diga-me, Anne, quanto dinheiro Deus deve dar a você para comprar um chapéu de 17 dólares? Se ele lhe desse 1.000 dólares, não teria comprado, porque você não tem o hábito de comprar chapéus tão caros. Então, Deus sabe como dar o chapéu que você deseja. Agora, aqui está outra história. Meu amigo foi a Pittsburgh neste verão para visitar um amigo de infância, que expressou o desejo de um novo órgão da Baldwin. Agora, proprietária de um órgão barato, meu amigo disse a ela que toda vez que ela se sentava para brincar, imaginava ver a palavra Baldwin na frente do órgão e afirmava que era o modelo top de linha e pagou. Para isso, ela prometeu fazer. Agora, o pai do amigo havia partido deste mundo e, quando recebeu um cheque de 4.500 dólares de sua propriedade, gastou-o em reparos domésticos necessários. Mas quando outro cheque no valor de 3.500 dólares chegou da propriedade, ela decidiu comprar seu órgão. Embora o modelo top de linha da Baldwin tivesse um preço de 5.000 dólares, ela foi informada de que estaria à venda por 4.000, além de lhe darem uma compensação de 1.000 dólares em seu órgão atual, fazendo o custo total para 3.000 dólares. Contratante para o órgão de seus sonhos, ela concordou em pagar os 3.000 dólares. O órgão foi instalado. Embora uma chuva torrencial tenha causado a necessidade de reposição do teto de sua casa, a estimativa de 1.700 dólares foi adiada. Então, quando chegou, minha amiga recebeu um telefonema de sua amiga perguntando por que o carpinteiro tinha esperado para dar sua estimativa até depois que o Baldwin tivesse sido comprado. Depois de contar a história, meu amigo perguntou: "Quanto dinheiro Deus deve dar a você para comprar o órgão? Você tem o órgão porque imaginou. Agora, aplique o mesmo princípio para o novo telhado, pois a imaginação não irá falhar. Aqui está um princípio que a senhora usou para seu órgão, mas quando um novo telhado foi necessário, ela esqueceu a fonte dos fenômenos da vida. A razão entrou e disse a ela que todo o dinheiro da propriedade de seu pai havia desaparecido. Se você permitir, a razão tirará esse dom divino de você e o deixará pobre de fato, pois você tem o dom de possuir o que você imaginar, se você for fiel àquilo que você assumiu." Agora, uma senhora escreveu dizendo:
Eu sonhei que estava em uma grande loja de departamentos com uma amiga querida que concordou em ficar de olho na minha bolsa enquanto eu fazia as compras. Mas quando voltei, minha amiga foi embora e minha bolsa estava em um saco de papel no chão. Ao abrir a bolsa, descobri que faltava $30 e um pequeno cartão que eu carrego designando que sou um ministro da unidade ordenado. Acordei me perguntando por que alguém iria querer aquele cartão. O cartão continha o objeto central da verdade em seu sonho. Ela pagou as 30 moedas de prata, o preço pago pela verdade. E agora ela transcendeu qualquer ordenação neste mundo. Tão bom quanto unidade e todos esses grupos são, eles estão desempenhando suas partes em certos níveis de consciência. Mas esta senhora foi além de qualquer homem feito, seja unidade, ciência cristã ou ciência da mente. Todas estas são doutrinas feitas pelo homem, não baseadas na visão. Foi-lhe mostrado que pagará o preço por Cristo, e o pequeno cartão que deu a ela o título de certo nível de consciência foi removido, pois ela transcendeu o nível psicológico e entrou no terceiro nível da arca da vida, o nível de visão. Ela encontrou a Cristo porque pagou o preço. Posso lhe dizer, você tem o poder de criar qualquer coisa. Deixe as pessoas serem o que elas querem ser, enquanto você estabelece metas para si mesmo. Não importa o que aconteceu em sua vida ou que a evidência de seus sentidos lhe diz, o poder do universo está em você. Esse poder é o Senhor Jesus Cristo, cujo nome é Eu Sou. Você nunca saberá a menos que você o teste, pois somente então você perceberá que Jesus Cristo está em você. Eu fui ensinado que Cristo estava do lado de fora, em algum lugar no espaço. Mas aceitei o desafio e me testei para descobrir que sou criativo, que eu crio de dentro e que a minha vida é a realização de meus próprios atos imaginários. Eu nem sempre fui sábio em minha escolha, pois a imaginação está sempre cumprindo seu estado imaginário. E eu imaginei coisas desagradáveis e assegurei tornando-se a realização daquilo que eu estava imaginando. Então fiquei mais alerta e descobri que podia pegar Cristo enquanto ele passava pela minha mente, menos disfarçado na forma de uma fantasia criativa. Se meus pensamentos fossem motorizados e desagradáveis, eu sabia o que esperar, a menos que os revisasse, mas fossem eles agradáveis ou desagradáveis, eu sabia que os cumpriria. Não inveje ninguém. Se um homem tem $500 milhões e uma menina está no topo da escala social, é porque Deus nelas teve o desejo e está cumprindo. Blake estava certo quando ele intitulou sua foto maravilhosa. Mais é o grito do tolo. Menos do que tudo não é suficiente. As Escrituras nos dizem, todas as tuas são minhas, e minhas são tuas, pois tudo o que Deus é seu. Você, como você herda a Deus. Ele é sua possessão. Então, o que quer que seja Deus, você o herda menos do que tudo. Não é suficiente. Mas o grito de mais é o grito do tolo. Enquanto ele quer mais, ele nunca tem o suficiente. A senhora Onassis recebe um fundo de mais de $20 milhões. Você pensaria que foi o suficiente, mas você pode se ajustar a um modo de vida onde não seria. Existem as exigências de instituições de caridade. Além disso, se você deseja ser uma das 10 mais bem vestidas na Terra, você deve ter uma fortuna para satisfazer esse desejo. Não há nada de errado com isso. Eu pessoalmente não tenho desejo de ser nomeado entre os que estão bem vestidos externamente.
Espero estar internamente bem vestido. Espero que a minha luz esteja cegando. Espero que a minha vestimenta seja tão poderosa que não se pode estar em sua presença a menos que esteja qualificada para estar lá. E se eu modificar minha vestimenta para se adequar ao nível em que o outro está, para que ele possa ver o ser que eu represento, eu faço, mas certamente não do lado de fora. Eu te digo, imaginar cria a realidade. Acredite em mim, pois é verdade. Falser estava certo quando disse: o segredo da imaginação é o maior de todos os problemas para a solução dos quais o místico aspira, pelo supremo poder, suprema sabedoria e supremo prazer, estão na solução distante deste mistério. Um amigo meu enviou ao Sr. Falser meu livro e chamou sua atenção para o capítulo chamado Revisão. Ele também enviou uma cópia para alguém que era físico em uma de nossas grandes universidades. O físico achava que, como as declarações registradas não eram cientificamente prováveis, o livro não era digno de sua biblioteca, enquanto o velho cavalheiro, que era filósofo e professor da Universidade de Oxford, escreveu a carta mais doce, dizendo: eu não sei quem é Neville, mas tendo lido o capítulo sobre revisão, como você pediu, eu sei que ele só poderia ter recebido dos irmãos. Ninguém além da sociedade divina poderia ter ditado este capítulo. Ali estava um homem cheio de elogios por um pensamento que o cientista ridicularizou porque estava além de seu alcance. Eu peço que você me leve a sério. A imaginação se realizará. Portanto, não se limite a nada que esteja acontecendo agora. Não importa o que seja, sabendo o que você quer, conceber uma cena que implicaria que você tem, persuadir-se de sua verdade e andar cegamente nessa suposição. Acredite que é real. Acredite que é verdade e vai acontecer. A imaginação não falhará se você ousar assumir e persistir em sua suposição, pois a imaginação se realizará no que sua vida se torna. Agora, você pode saber de alguém que teve uma suposição, mas morreu antes de ser realizado. Posso lhe dizer, a morte não termina a vida. O mundo não deixa de estar no momento em que seus sentidos deixam de registrá-lo. Em vez disso, você é restaurado para a vida para continuar sua jornada, e seus sonhos, não realizados aqui, serão realizados lá. Você não pode pará-lo, pois imaginar é criar a realidade para sempre.